Boa tarde a todos, então. Sejam muito bem-vindos à nossa casa Recanto de Luz para mais uma tarde de reunião pública, de exposição doutrinária e paz. Boa tarde também para todos que nos assistem no canal do YouTube. E como não poderia ser diferente, temos que começar com avisos, porque senão não seria a mesma coisa, né? Primeiro aviso. Nem é aviso, né? É um agradecimento, na verdade, a todos vocês que estão aqui e também aqueles que não estão e que nos ajudam todos os meses de alguma forma, doando alimentos, doando agasalhos, doando a boa vontade também, e nos ajudando a manter essas quase 80 famílias que temos de assistidos todos os meses. E para tal, nós fazemos as nossas promoções, vendemos objetos, roupas, tudo que aparece num bom estado ali no brechó, todas as sextas-feiras, das 14 às 16h45. E agora estamos também promovendo uma rifa, né? Uma rifa de uma colcha de crochê, tá? Que é o primeiro prêmio, e aqui embaixo uma manta de crochê para sofá. O número, R$2, só R$2. Tá? E para nós, o que vale é o conjunto, né? O montante. Se cada um der R$2, a gente consegue angariar, né, fundos para depois ajudar na compra dos alimentos. Na saída, quem quiser nos ajudar, agora na entrada também muitos estavam comprando, mas na saída os nossos recepcionistas estarão aqui, tá, para receber essa ajuda de quem quiser. Não termina hoje. Essa nossa promoção vai até mais adiante. Tá? Talvez quando a gente fechar 200 números vendidos, a gente então vai sortear. Não tem uma data pré-determinada. Fechamos os números e nós então sorteamos. Primeiro é esse. Segundo também da rifa. E o terceiro, então, é o silêncio. Assim bonitinhos que estão todos olhando aqui para frente, gostaríamos, então, que permanecêssemos dessa forma, em silêncio. E assim, vamos, então, nos acalmando, vamos nos tranquilizando, vamos pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores espirituais dessa casa, aos nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, que nesse momento estão aqui conosco, que nos protejam, que nos amparem, que nos assistam, e que nesse momento que possamos nos preparar para a exposição doutrinária que se fará a seguir. E assim, imbuídos dessa energia maravilhosa, que eu sempre digo quando estou aqui, que me envolvo muito nessa energia tão boa, como se eu pudesse pegar essa energia de calma, de paz e de amor. Vamos orar, então? Com pensamento firme, com muita fé e com muita tranquilidade. Bênção no coração. Senhor Deus, penetra bem dentro do meu coração. Põe no meu âmago uma gotinha do teu grande oceano, uma lâmpadazinha da tua luz, um impulso de divina esperança. É assim que a minha alma se agita, o pensamento se alarga e vejo abrirem-se as portas do progresso e da felicidade. A tua bênção me afasta das perturbações, dirige-me para as regiões mentais e emocionais agradabilíssimas. Com a força que me eleva, os limites se ampliam,
aparece em mim forte vontade de te agradecer pelo que sou, pelo que sinto e pelo que vivencio. Uma profunda paz me vem do encontro com as forças vivas da divindade. E assim, Senhor, eu te agradeço por tudo, pela vida, pela paz, pelo amor, pelos amigos, por estar aqui hoje, nesse momento. E assim, tranquilizados, vamos assistir à exposição doutrinária da nossa amiga Andréia, que fará uso do livro Pão Nosso nessa tarde de hoje. Muito obrigada. Então, uma boa tarde a todos os que estão presentes, bem como aqueles que estão nos assistindo no canal do YouTube. Já há alguns meses, uns 2 meses, estamos estudando o livro Pão Nosso, que é uma coletânea de livros da coleção Fonte Viva. Ele é o 2º livro desta coleção. Ele é ditado por Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier. E neste livro, ou nesses livros, Emmanuel, com toda a sua sabedoria, ele faz um estudo sobre as passagens de Jesus a partir dos seus apóstolos, e ele, com toda a sua leveza, ele nos interpreta. E nós aqui vamos fazer uma reinterpretação do que o Emmanuel vem nos falando. O estudo de hoje é sobre o capítulo 12 e tem como título muito sugestivo para nós todos que estamos aqui, que é: pensaste nisso? E aí vamos nós pensar. Pensar o quê? Primeira coisa que a gente poderia pensar: o que estamos fazendo neste planeta Terra? Como que nós viemos parar aqui? Por que neste momento? São muitos questionamentos que poderíamos fazer sobre as condições que hoje nos traz nesse plano reencarnatório. E este capítulo começa com uma passagem de Pedro, onde ele diz o seguinte: sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro, versículo de 1 a 14. E o que Pedro estava querendo dizer neste versículo? Que ele estava prevendo, ele estava sentindo que ele iria desencarnar. Ele se refere a tabernáculo como o corpo, como a vestimenta que ele estava transpondo neste momento reencarnatório. A palavra tabernáculo, nós hoje conseguimos transcrever ela como uma ideia de templo. Então, a gente pode pensar o quão ele respeitava esse corpo que ele estava habitando nesta passagem pela Terra. Tabernáculo também, ele tem uma relação que vinda desde quando os hebreus eles foram libertados por Moisés até voltar para Israel, era uma tenda que eles montavam para momentos de oração. E segundo alguns estudiosos, que tem as medidas, né, que dentro dos estudos tem as medidas, quando se olha essas medidas, ela tem o formato de um corpo. Então, é importante a gente fazer as relações que nós estamos hoje pensando sobre este corpo que estou vestindo neste momento dessa minha vinda à Terra. E o quanto nós olhamos para ele, entendemos o seu papel no processo reencarnatório, bem como será que a gente olha para ele como um instrumento importante
ou como eu sendo este corpo. E Emmanuel vem falando no início desse texto o seguinte: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo. Se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria, então, prisioneiro e vítima. A gente, quando está buscando entender, vem para o Espiritismo entender o que estamos fazendo aqui, e uma das primeiras coisas que a gente aprende é que nós estamos em mais uma reencarnação. E para reencarnar, precisamos do corpo. E aí, muitas vezes, a gente entende que isso é uma expiação. Isso é uma aprovação. Ou, muitas vezes, o que é pior, isso é um castigo, eu estar aqui. Pensando desta forma, viver este momento aqui na Terra é um terror. Quando nós deveríamos pensar o contrário, que estar nesse momento aqui na Terra é uma bênção. É a oportunidade que o Criador nos deu de nos renovar, de nos fazer ver que somos capazes de sermos seres melhores. Sim, é difícil, é penoso muitas vezes, é sofrido, mas não devemos aprender com essas dores, com esse sofrimento? Será que devemos viver somente na beleza, na fartura? A gente aprende? Deveríamos, poderíamos, né? Deus ou Jesus nos disse, a gente não aprende pelo amor, é pela dor. E quando nós estamos vivendo nesta fase reencarnatória, ou nesta fase que o nosso planeta está vivendo, ainda um planeta de provas e expiações, essas dores, essas angústias, elas são frequentes. E sim, elas são para aprendermos a sermos seres melhores. Sermos alguém que olha para o outro com respeito, com carinho, com amor. Porque aquele irmão que está aqui também está passando pelas mesmas dificuldades que eu. Talvez ele não deixe transparecer, ou talvez transpareça muito mais. Mas igual, todos estamos no mesmo nível de entendimento ou no mesmo nível de sentimento. Porque este corpo que eu habito, esta matéria, perante a ciência, ela é apenas um conglomerado de células com processos energéticos que o fazem funcionar para que, divinamente, o meu espírito o habite e utilize-se deste instrumento material para o trabalho, para o meu desenvolvimento. Então, o pensar que Emmanuel está nos fazendo neste momento é entender que o nosso processo reencarnatório é necessário, que estarmos habitando uma matéria física é a condição de estarmos neste planeta. No entanto, quem habita este corpo é o meu espírito. Sem a presença de um espírito, um corpo é apenas esse conglomerado de células que não se movimenta, que não pensa, que não age. Então, as ações, as atitudes estão no ser pensante que habita esse corpo, que é
o meu espírito, que, quando está aqui na Terra, ainda dentro desse processo energético que o planeta está envolvido, por estar provas e expiações, onde, se a gente for entender o que é essas provas e expiações, em palavras simples, é aonde o mal ainda predomina sobre o bem, nós nos deixamos tomar por essas energias e nos envolvemos por paixões, e estas paixões muitas vezes nos fazem nos perder pelo mundo. E muitas vezes nos perdemos e às vezes é difícil nos achar. Porém, o Espiritismo, o estudo do Espiritismo nos convida a esta reflexão e a esse pensar. E quando a gente vai para a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, os espíritos respondem a Kardec. A lei de Deus lhes impõe a encarnação como o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é o que cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sobre esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo uma obra geral, ele próprio se adianta. Então, está na lei da criação. Vivermos em vários mundos que o Criador fez. Hoje, estamos nesse planeta Terra, planeta matéria, onde nos exige este corpo material para que aprendermos a viver. Se nós formos bondosos, amorosos, seguirmos as leis divinas, podemos nós deixarmos esse plano reencarnatório, quando findarmos a nossa etapa, e irmos para um plano mais feliz. Mas isso só depende de nós. É nossa responsabilidade. E Pedro, sempre que ele vai se referir, ou sempre que ele pensava nessa referência, como o corpo, como esse tabernáculo, é porque ele tinha esse respeito por esta oportunidade dada por Deus. Então, a gente pode pensar, né, ou entender que a reencarnação, ela é este momento onde nós devemos ter, com relação à criação, as várias oportunidades de nos tornarmos cada vez mais seres melhores. Que temos a oportunidade de nos instruir, de nos acharmos dentro da criação como seres divinos, que somos, e não na ideia de divinos de perfeitos. Teoricamente somos perfeitos, porque Deus nos criou. As nossas ações é que não são perfeitas. Os nossos sentimentos que ainda não se aprimoraram. Mas temos todo o arcabouço necessário para que esse desenvolvimento aconteça. E da onde que a gente vai tirar o formato de como tornarmos esses seres melhores? Ora, nós não tivemos aqui na Terra um dos maiores exemplos de como ser um ser encarnado na matéria e viver o amor e o exemplo puro? Se não foi Jesus? Ele deu para nós todas as formas de sermos seres
do bem. E amou e respeitou o seu próximo como a si mesmo. Esta máxima, amar o seu próximo como a si mesmo, não precisa de nenhuma outra forma de expressá-la, se não é repetir palavra a palavra e senti-la em nós como um ato divino e obrigatório por todos nós. Esta é a necessidade. E Emmanuel vem nos dizendo que frequentemente o homem, no qual ele é um operário ocioso, porque às vezes a gente se acomoda, né? Que aí é um dos motivos do porquê a fartura e a felicidade, muitas vezes, elas são mal usadas. Porque se está tudo bem, o que eu preciso fazer se está tudo bem? Quando não está tudo bem, é que a gente vai agir. Porque ninguém foi criado para sofrer. Um pai bom, justo e amoroso não fica feliz com um filho sofrendo. Nós aqui, se a gente vê um filho sofrendo, a gente também sofre junto. E o Deus sofre também por nós. Isso está na lei. Então, que nós não sejamos perversos conosco, quando nos achamos ociosos. E quando esse corpo ele não entra nessa concessão de estar na misericórdia divina, ele não trabalha esse sentimento glorioso que é o processo reencarnatório. Então, devemos nós não perder tempo. Devemos nós não entender que estamos aqui nesse plano terreno de passagem, a passeio. E aí podemos trazer uma passagem muito importante do capítulo 18 do Evangelho, que é a porta estreita. A porta estreita é quando ele vem dizendo que quando estamos aqui na Terra, fazer o bem, estarmos na conduta, nas leis divinas, é algo muito difícil. Em compensação, a porta larga é aquela que nos convida a fazermos tudo o que esse mundo, o que esse planeta Terra nos oferece de condições para que nós possamos não nos esforçar para fazermos o bem. E aí a gente pode pensar, né, que o quão estreito é esse processo da salvação. O quão estreito é o caminho que devemos seguir para chegar nos verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus. E neste capítulo 18 também, no item 15, temos um trecho que diz assim, porque Jesus, dentro das suas concepções, ele vem nos tratando como irmãos, mas também como trabalhadores, como quem vem para a Terra para trabalhar e se desenvolver dentro da seara do Criador. Então, ele nos convida para que tenhamos ânimo, para que possamos tomar os nossos arados e, dentro das charruas, lavrai os nossos corações, arrancai toda a má semeadura, toda a má semente, e ali plantar a boa semente, com o orvalho do amor, fazer reproduzir os frutos da caridade. Então, a gente consegue entender que a necessidade de estarmos hoje habitando esta carne é para que esse trabalho se desenvolva, né?
essa necessidade desse campo evolutivo sagrado que é estar habitando este momento de processo de reencarnação. E a gente deve parar de pensar, né? Porque quando a gente fala dessa porta larga, a gente sempre vai pensar aquele ditado comum, né? Ah, mas a carne é fraca, né? Quantas vezes a gente diz isso? Porque a gente muitas vezes vai se envolvendo, né, em sentimentos da matéria e ali a gente se deixa, se perde. Por isso nós estamos sempre falando dentro da doutrina espírita, às vezes a gente chega a ser chato, né? Orai e vigiai. Porque sem querer, muitas vezes, o nosso processo de pensamento e sentimento se perde, se envolve com aquilo que tem mais de comum, de vibração, de energia nesse plano físico, que são, infelizmente, os processos e os sentimentos do mal. Eu lembrei agora da exposição do nosso amigo Paulo, no sábado, né? Quando ele falou que o mal, ele dá ibope, e o bem não dá ibope, né? Que o que se noticia, né? Sempre são notícias ruins, notícias trágicas. E aí, quando é notícia boa, a gente troca de canal, porque é chato. Então, essa relação, quando eu estava hoje relendo o meu trabalho, me veio a fala do Paulo, que é bem essa relação, né? Nós nos envolvemos com esse processo da matéria e deixamos de cultivar os verdadeiros sentimentos do espírito. Mesmo pensando, a matéria é nós, espíritos reencarnados, envolvidos nesses sentimentos materiais. O meu corpo, essa matéria aqui, eu tenho que dar gratidão pela oportunidade de tê-la hoje para seguir trabalhando e me desenvolvendo. Por isso, a gente deve cuidar desse corpo, nas mínimas coisas, né? Porque este corpo morre. Mas eu, ser pensante, sou imortal. E se eu não usar bem desse meu processo reencarnatório, eu vou voltar para a erraticidade, levando as culpas por que eu não fiz agora. Por que eu deixei para lá mais uma vez? Tem aquele ditado, né? Faça hoje o que você poderia fazer amanhã. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu não sei meu planejamento, eu não sei quanto tempo eu assinei que eu ia estar nesse plano físico. Então, se eu começar a protelar as minhas ações, eu posso desencarnar e não ter feito muita coisa do que estava no planejamento. E eu tenho que prestar conta. Não é que vai ter alguém lá dizendo assim, o que tu fez, o que tu não fez? Não, a minha consciência vai dizer o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Então, isso é muito importante, a gente ver essa relação de quanto a nossa existência e quanto a gente trabalha e se desenvolve e quanto esse corpo me potencializa a fazer esse trabalho. Dentro dessa coleção do Pão Nosso, ou melhor, do Fonte Viva, o livro Fonte Viva, que é o 5º livro dessa coleção, no seu capítulo 42, intitulado Por um pouco, Emmanuel nos faz pensar. Ele diz assim, se o homem reparasse a brevidade dos dias que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que podes contar no vaso de carne com que se movimenta. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se
por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que permaneces aí por pouco tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração de pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Eu achei esse muito interessante porque ele vai fazer esse fechamento, né? Porque aí Emmanuel vem e pergunta no Pão Nosso: o que a gente faz dos nossos pés, das nossas mãos, dos nossos olhos e do nosso cérebro? Se nós sabemos que eles foram confiados pelo Senhor para que nós pudéssemos nos iluminar dentro desse trabalho que é o nosso processo evolutivo dentro da nossa reencarnação. Então, para encerrar, só nos resta agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Este é o maior perdão que Ele faz dos nossos erros. É nos deixar voltar à Terra para nos melhorarmos. É um Pai incansável com os nossos erros, porque Ele nos permite voltar quantas vezes forem necessárias. Nós é que somos teimosos. Nós é que poderíamos rapidamente cumprir com a nossa missão aqui na Terra, mas a gente gosta de sofrer. É, às vezes, o que eu chego à conclusão, porque a gente está sempre andando em ciclo e voltando. Então, só que a gente também pode pensar que não é, né? Porque é o mundo terreno que me traz essas energias ruins. Não, eu não preciso me afastar deste mundo pecaminoso, mas basta a gente saber viver nesse mundo, saber sentir os verdadeiros sentimentos que foram ensinados pelo Mestre Jesus. Então, era isso, meus amigos. Quero agradecer a atenção de todos, que possamos nos animar com esta oportunidade que Deus nos deu, sairmos cada dia ou a cada acordar, agradecer por mais um dia e trabalhar sentimentos, trabalhar pensamentos, fazer a obra de Jesus acontecer. Um grande abraço no coração de todos, muita paz e muita luz e uma ótima semana. Que assim seja. Nós que agradecemos a Andréia por todas essas reflexões e que possamos, né, ir para nossas casas pensando mais sobre isso. Neste momento, então, vamos orar por todas as pessoas cujos nomes colocamos nas nossas caixinhas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Vamos aproveitar também este momento para orar pelos nossos afetos, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas cujos nomes não colocamos ali, mas que nesse momento vêm à nossa mente. E aproveitamos também para orar por nós mesmos. Trabalhar bem. Senhor, o trabalho me espera e quero executá-lo da melhor maneira, do começo ao fim do dia. Estou feliz e espero dar a cada tarefa e a cada pessoa a melhor atenção. Muitos estimariam estar no meu lugar, manipular coisas, estender atenções, ganhar o sustento, esquecer tribulações, mas não podem. Não têm serviço ou sofrem impedimentos nos seus esforços. Levo ao final do dia boa vontade, alegria e paz no espírito, o que me possibilita ajudar aos outros, distribuir sorrisos e esperanças.
rogo proteção a todos os que estão em trabalho, nos labores do pensamento ou das mãos, nos espaços aéreos, na terra ou no mar. Obrigada, Senhor, muito obrigado, e que assim seja.